Muito bem, hoje nós vamos entrevistar o novo provincial dos Missionários do Sagrado Coração de Jesus, o MSC, a província de São Paulo. Nosso convidado de hoje, então, Padre Luiz Carlos Araújo Moraes, MSC, 53 anos de idade, 29 anos de vida religiosa e 25 anos de ordenação. Eleito novo provincial da província de São Paulo no próximo dia 12 de janeiro passado, com a presença inclusive do superior-geral da congregação, Padre Absalom Alvarado, do MSC, e demais confrades. A Assembleia iniciou na noite do dia 9 de janeiro de 2023, quando aconteceu a abertura da Assembleia Eletiva na capital paulista. O encontro teve início com a Santa Missa, que foi presidida pelo Padre Absalom, superior geral, Padre Absalom Alvarado, do MSC. A missa votiva ao Espírito Santo foi concluída com uma procissão luminosa até a sala de reuniões. O momento contou com a palavra de abertura do superior provincial, o Padre Edivaldo Rosa, MSC, que acolheu os religiosos presentes, lembrando que, pela primeira vez nesta nova conjuntura, a eleição do novo provincial e de seus conselheiros foi realizada dentro da Assembleia. Assim, foi eleita a nova coordenação MSC da província de São Paulo para o triênio 2023-2025. Superior Provincial Padre Luiz Carlos Araújo Moraes, MSC, com os conselheiros Padre Benedito Ângelo Cortes, MSC, Padre Girlei de Oliveira Reis, também MSC, Padre Lucemir Alves Ribeiro, MSC, e Padre Sérgio Alves, também MSC. Roguemos a Nossa Senhora do Sagrado Coração e a São José que ajudem a inspirarem estes nossos irmãos para que, à frente dessa missão, possa continuar a sua missão frente à nossa Igreja Católica. Então, Padre, começando, quem são os conselheiros da província a partir de agora? Então, nós temos o Padre Cortez, temos o Padre Girlei, o Padre Lucemir e, dessa vez, né, o conselheiro assim que o provincial teve a liberdade de escolher, né, porque 3 conselheiros a Assembleia Eletiva os elegeram, né, assim, da mesma forma que elegeu o provincial. Mas é deixado à liberdade do novo provincial escolher um, né, digamos assim, ao seu gosto. Né? Sim. E, então, eu escolhi o Padre Sérgio, que é um indígena daqui da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, né, que é a nossa vocação MSC. Então, assim, num gesto também simbólico, mas também de apelo a todos nós, para que a gente se abra a todas as realidades, né, que tanto o Papa Francisco clama, que nós estejamos abertos às novas realidades, às minorias, aos mais excluídos, e pensando também em todo esse clamor, né, da Amazônia, né? O Papa Francisco faz a querida Amazônia, porque aqui é uma missão tão especial para todos nós, mas que a gente também não só se veja como pessoas que vão exercer uma missão na região amazônica, mas pessoas também capazes de inclusão, né, de compreender que todos são partícipes, que todos fazem parte. Então, tem, digamos assim, eu diria, uma simbologia, mas, ao mesmo tempo, um apelo para que nós estejamos abertos a todas as realidades, seja nas grandes metrópoles, seja aqui nesse rincão da Amazônia, em toda parte por onde a nossa missão estiver, que a gente tenha essa abertura para incluir na nossa missão todas as realidades. Onde o senhor está aí, em São Gabriel da Cachoeira, onde o senhor também estava por quase 3 anos, né? 2 anos e meio. E vai ser agora 3... Faria 2 anos o próximo mês. Próximo mês, 2 anos. Como é que foi essa experiência para o Padre Luiz Carlos?
Para mim foi, em primeiro lugar, uma profunda experiência de imersão na brasilidade, né? No Brasil original, digamos assim, né? A gente conhece sempre o Brasil da mistura, né? O Brasil é essa mistura, mas quando a gente adentra nessa realidade aqui da diocese, diga-se de passagem, São Gabriel da Cachoeira é o município mais indígena do Brasil. A população é composta por mais de 80% de indígenas. Obviamente, já são indígenas, em sua maioria, urbanizados, ou praticamente a sua totalidade, né? Que vivem nas comunidades ribeirinhas, mas também que têm uma vida, um contato com a cidade, as pessoas estudam, trabalham, enfim, são indígenas que já têm uma vivência urbana. Então, estando aqui, eu me senti nas minhas origens, digamos assim, me senti tocando essa originalidade brasileira, a sua raiz, né? E depois o contato com as diversas culturas, porque só para você ter uma ideia, Adão, só aqui no território da diocese são mais de 23 etnias diferentes. Portanto, 23 idiomas diferentes. Muitos ainda falam os seus idiomas, praticam os seus idiomas. Os mais falados aqui é o idioma tucano e o nhangatu, que é chamado a língua geral. Mas, assim, todos esses idiomas, de alguma maneira, são falados, né, nos pequenos núcleos. Então, por detrás de cada idioma existe toda uma cultura, existe todo um estilo de vida. Então, é uma riqueza e, ao mesmo tempo, um grande desafio adentrar nesse caldeirão cultural, nas nuances dessas culturas indígenas, para poder achar, aos poucos, um modo de como a gente pode ser missionário do Sagrado Coração nessa realidade, né? Acolhendo, respeitando, se aproximando sem pressa, né? Mas com paciência, para que a gente não, como eu diria, foi uma experiência assim profunda de convivência com essa diversidade cultural. Eu morei 6 anos em Roma, tive a oportunidade de conviver com as diversas culturas presentes em Roma, de tantos povos que vivem em Roma, como também dos co-irmãos com os quais eu vivi em Roma. Uma época eu convivi com mais de 10 países na mesma casa, a Casa Geral, né, de 2007 a 2013. E aqui também, São Gabriel da Cachoeira, eu diria que não é tão diferente, né? Porque andando pelas ruas da cidade, convivendo nas comunidades, a gente escuta facilmente os idiomas sendo falados, né, entre as pessoas, especialmente os adultos que tendem a conservar mais a prática dos seus idiomas. E, obviamente, foi uma experiência de descida, não é? De voltar, digamos assim, ao ponto zero, de me esvaziar, porque durante tantos anos eu trabalhei sempre na formação dos novos missionários. Depois, por 3 vezes, fiz parte da administração, conselho provincial, 6 anos em Roma também com a secretaria-geral, na parte mais burocrática da congregação, né? E esses anos aqui, digamos, foi esse momento de descer, né? De simplesmente me colocar para ir construindo uma história com essa realidade daqui, entendeu? Primeira coisa que eu gostaria de dizer, Adão, até para que as pessoas entendam, Sim. Aqui o município de São Gabriel da Cachoeira é um município bastante movimentado. Aqui estão as portas da Amazônia, né? Nós estamos na região mais preservada do Amazonas, portanto, aqui circula, tem um fluxo muito grande de pessoas de universidades, pesquisadores, pessoas de grandes projetos, enfim, tanto a nível nacional quanto internacional. E o povo tem acesso, digamos assim, a tudo aquilo que é da Sim, vida urbana. entendi. A questão aqui é mais o isolamento geográfico,
as distâncias, mas aqui a gente tem avião que chega aqui, tem a Empresa Azul, tem os barcos que chegam de Manaus, então o povo está em contato, o povo está ocidentalizado, o povo está em contato com toda a cultura, tem É uma cidade acesso. ribeirinha, padre? Está às margens do Rio Negro, né? Está Rio Negro. no alto Rio Negro. Então, a população tem acesso à educação, tudo. Os nossos jovens daqui, eles estudam nas grandes universidades do Brasil, né? Por causa das cotas indígenas, eles prestam vestibular entre eles, né? Então, estudam na Unicamp, na USP, na UFSCar, em várias universidades do Brasil, estudam, depois retornam para cá. E, enfim, tem um fluxo, tem uma vida, digamos, que está conectada com o mundo e com o resto do Brasil, né? E o sistema educacional. Então, nesse sentido, tudo que a gente tem lá fora, em termos de comunicação, de mídia, aqui também já existe, né? É porque quando se fala São Gabriel da Cachoeira, imagina-se uma cidade pequena, né? Habitada por índios, habitada por pessoas que são da roça, são das ribeirinhas do Rio Negro, etc. A gente imagina uma cidadezinha pequena, né? Primeira coisa Foi que a bom você ideia ter que tem que ser falado isso aí. tirada. Que tem que se perceber. Aqui a gente não tem mais aquela ideia de índios vivendo de maneira remota, Também não? usando tanguinha, andando vestido caracterizado. Não, as Que pessoas bom. vivem como nós vivemos, né? Sim, São urbanizados, né? As gerações que vivem hoje na cidade são gerações que praticamente hoje lutam para resgatar aquilo que já foi perdido da própria cultura. Mas sim. eles já estão praticamente, né, dessa cultura ocidental. Então, vive aí nessa fronteira da preservação da própria cultura, mas também mergulhados nesse caldeirão do que é a cultura ocidental que nós vivemos, né? Então, é bom que as pessoas, de repente, abram a mente e percebam que nós estamos num local que a vida flui, não é assim como todos os outros lugares. Uma cidade, obviamente, pacata, pequena, mas tem um movimento muito grande, inclusive a nível internacional, grandes organizações que por aqui circulam. Eu gosto de fazer a pergunta assim, uma pergunta como se fosse quem está em casa, né? As pessoas que não têm muito conhecimento do que acontece, a gente prefere fazer o Sim, papel deles lá, né? sim. Porque eu tenho aqui na minha frente, padre, tudo aqui, ó. O senhor dedicou por 18 anos à formação de novos missionários do Sagrado Coração, há 6 anos na administração geral da congregação religiosa, na função de secretário-geral, e etc. Tem um currículo do senhor aqui que é formidável, que Deus abençoe, né? É muito bom estar sempre aprofundando. E tudo passa, Adão, e tudo Sim, passa. sim, mas é muito importante para uma congregação a Obrigado. sua experiência, né? E eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho para nós. O que é um provincial? Um bispo dos missionários do Sagrado Coração ou não tem nada a ver isso aí? Então, já que você fez a pergunta, assim, o bispo normalmente é chamado o ordinário, né? O ordinário da diocese, né? A pessoa central, a liderança central. Em relação à congregação, o provincial é tido como esse ordinário, né? Aquela liderança central, né? É como um orquestrador, é como um maestro, né? Que, a partir, enfim, né, da sua história, dos seus talentos, das suas qualidades, como também dos seus próprios limites, ele vai ser aquele que vai ter essa missão de coordenar toda a orquestra, né? É um ministério, Sim, é um serviço prestado à igreja através da congregação, os missionários do Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, então, o provincial é aquele que vai fazer com que todos se sintam partícipes, como de fato o são, da vida e da missão da congregação no âmbito
da província de São Paulo, mas também a nível internacional, porque nós, quando a gente chama província, a gente está falando de uma porção da grande congregação que está espalhada em diversos países do mundo, nós estamos presentes em todos os continentes. Então, a missão provincial, ela diz respeito tanto a esse âmbito mais restrito, no caso aqui, né, quando a gente fala província de São Paulo, a gente está na capital de São Paulo, está no interior de São Paulo, está no sul de Minas, né, está no Ceará, está no Maranhão, está aqui no Amazonas, está em Moçambique. Esse âmbito por onde circulam os missionários. Porém, também nós, a partir do âmbito provincial, nós somos chamados a oferecer missionários para a nossa missão em toda parte. Como no caso agora, nós estamos enviando o padre Fernando para colaborar na administração geral em Roma, como também estamos enviando o padre Everton para colaborar com a formação na Venezuela. Então, toda essa dinâmica, o provincial com o seu conselho e com todos os demais confrades, a gente, digamos assim, coordena, né? A gente coordena toda essa engrenagem da nossa vida e missão, né? Acompanhar as pessoas, em primeiro lugar, porque nós não somos empresa, né? Nós somos, antes de tudo, uma família religiosa. Então, o provincial ele vai ser aquele que vai acompanhar as pessoas, né? Se fazer próximo, cuidar das pessoas e acompanhar as missões, aonde estão as pessoas. E, é claro, com a ajuda de tantas pessoas envolvidas, acompanhar toda a estrutura, né? A parte estrutural de gestão da vida da província. Obviamente, com a ajuda de profissionais, com a ajuda dos co-irmãos que têm mais talentos para essa área. Enfim, então, resumindo, como eu falei, como eu comecei a falar, é uma figura de um maestro, né? de um orquestrador, aquele que coordena, mas todos são importantes nessa orquestra. Com Quando certeza. a gente tem uma orquestra, qualquer instrumentozinho é importante, não tem um instrumento mais importante do que o outro. Todos são importantes. Todos fazem um conjunto, né? Isso, e o provincial ele faz parte desse conjunto. Sim. Né? Então, a gente usa, estruturalmente, a gente usa a palavra superior provincial, né? Mas é mais uma nomenclatura que, por exemplo, não tem essa conotação ou não quer ter essa colocação de ser alguém que se coloca acima dos demais irmãos, né? Não é essa conotação, né? Isso hoje a gente tem procurado superar quando a gente fala do serviço da autoridade. Está aí uma outra faceta da missão do provincial: exercer um serviço de autoridade, mas é uma autoridade serviço. É uma autoridade de serviço. Claro que a gente tem que se colocar na pele, não é, do superior, do provincial, para a gente ter essa convicção de que a gente recebeu uma missão, não dá para fugir disso, mas, por outro lado, a gente sabe que, inspirados e iluminados pelo Evangelho, a autoridade, a partir do Evangelho, só tem sentido se for uma autoridade serviço, não é uma autoridade para cercear as pessoas, para abafar as pessoas, para diminuir as pessoas, não é mandar, não é? Mas é acompanhar, não é se colocar ao lado, enfim, não tem como a gente fugir do serviço da autoridade. Todos nós temos autoridade, todas as pessoas, mas no serviço que nos é confiado como provincial, a gente exerce essa autoridade, porque é preciso que alguém o faça, né? Mas a gente o faz como um irmão, né? Como um irmão que foi escolhido. A gente foi escolhido para exercer um ministério, um serviço em nome de todos, né? Eu não me auto-escolhi, eu não me auto-coloquei, né? A gente procura ler os sinais da escolha de Deus através dos nossos irmãos, né, que confiaram, que deram esse voto, né, esse crédito. Agora, chega uma pergunta para eu fazer ao senhor aqui.
Quem é o Padre Luiz Carlos? Como é que surgiu na sua vida o sacerdócio? Só estava em algum lugar, de repente, eu vou ser padre. Entrei para o seminário, fiz todo o trâmite, hoje eu sou padre. Hoje eu sou provincial. E aí, como é que foi isso na sua vida? Como é que aconteceu tudo isso, padre? Adão, eu louvo e agradeço a Deus por ter tido dentro de casa uma primeira catequista, a minha saudosa mãe, Maria dos Anjos Araújo Moraes, que desde cedo nos colocou, né, e me colocou nos trilhos da vivência da fé. Então, desde cedo, a minha mãe, além de nos ensinar a rezar, no tempo oportuno e certo, nos levou para a catequese, né? Então, eu fui educado, né? A minha evangelização na catequese ocorreu praticamente dentro de um convento, né? As irmãs Doroteias, filhas dos Sagrados Corações de Jesus, que desde o final da década de 60 estão na minha cidade, no Maranhão, em Vargem Grande, Maranhão, e ali eu fui educado por elas, né? Fiz a primeira Eucaristia, ao mesmo tempo comecei a ser coroinha, né, na igreja. Então todo aquele ambiente, a minha cidade é um santuário, né? Santuário São Raimundo Nonato, é uma grande devoção do Maranhão. Então eu cresci vendo muitos os padres da minha cidade, os missionários que por lá passavam de tempos em tempos, né, para prestar serviço, ajuda, e aquilo, né, no mesmo tempo que eu ia fazer o processo da catequese, né, fiz todo o processo da catequese na minha cidade, da primeira Eucaristia até o Crisma, e também sendo coroinha, todo esse ambiente, toda essa vivência de fé me despertou. Na verdade, um belo dia, né, eu acho que no final do processo de preparação para a primeira Eucaristia, ou já no início da perseverança, não lembro bem, a minha catequista, uma religiosa italiana, ela olhou bem assim para mim quando estava saindo da sala, segurou nos meus dois braços, olhou nos meus olhos e falou assim, perguntou, você quer ser padre? Fez a pergunta assim, olhando nos meus olhos secamente, pronto. Eu olhei para ela assim, assustado, uma criança de 10 para 11 anos, e disse, eu não sei. Adão, mas o certo é que eu saí dali, eu não sei se eu corri ou se eu voei para chegar em casa para contar novidade para minha mãe, que a freira, a religiosa, tinha perguntado se eu queria ser padre. Pronto. Fui crescendo, vivendo minha vida normal de criança, adolescente, depois o início da juventude, crescendo com essa pergunta. Depois, aos 13 anos, mudei para a capital, da minha cidade para a capital, e nessa mudança, a minha catequista me indicou, aí eu já, digamos ali dos 10, 11 anos até os 13, eu fui me acostumando com a pergunta e fui querendo dizer, e fui começando a dizer para mim, eu quero ser padre. Só que eu levantava o dedo assim, meio envergonhado, na escola, quando perguntava. Mas eu fui assumindo dentro de mim. Quando eu mudei para a capital, para morar na capital, no final de 82, essa religiosa, minha catequista, ela me encaminhou, na época, para o formador dos missionários do Sagrado Coração em São Luís, Maranhão, que depois se tornou bispo, Dom Fernando Panico, não sei se você já escutou falar dele, que foi bispo lá no Piauí, em Floriano, depois no Crato, e hoje está bispo emérito, vive na Itália. E um rapazinho de 13, 14 anos. Então, na minha mudança para São Luís, eu comecei a fazer os encontros vocacionais com os missionários do Sagrado Coração. Fui amadurecendo, fui fazendo um processo normal, né? Não entrei adolescente no seminário. Aos 15 anos, eu entrei no mercado de trabalho, consegui abocanhar, digamos assim, uma vaga para trabalhar como menor aprendiz no Banco do Estado do Maranhão. Fiz a minha experiência profissional, né, de bancário, se dá para dizer assim, mas como menor aprendiz, mas tive essa honra, né, de ter acesso ao mercado de trabalho, né, de trabalhar em escritório, ter toda uma prática assim de trabalhar com adultos em escritório. Só que essa pergunta me acompanhou. Tanto que aí, quando eu trabalhei no banco, era um contrato, né, no caso de 15 aos 18 anos. Uns meses antes dos 18 anos, acabava o contrato. Adão, eu tremia nas bases de medo do banco me contratar,
porque, imagina, né, o banco me contratar, eu tinha medo da pressão, da família, de pessoas, né? Nem tanto da minha mãe, mas de outras pessoas, de tios, enfim. Imagina, né, ser contratado no banco e vai desperdiçar. Então, eu rezava ao Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu quero ser padre. E o certo é que, assim, no final, praticamente aos 18 anos, alguns meses antes de completar 18 anos, chegou o fim do contrato, o banco me agradeceu, disse que realmente, assim, poderia ser um funcionário, mas não era política ainda do banco contratar. Terminava o meu contrato, entrava outros meninos, né, outros rapazes para fazer a experiência. E o que aconteceu? Me programei, isso foi no final de 87, no início de 88, já que eu tinha esse longo percurso de vocacionado, desde o final de 82 até 87, então 5 anos aí de grupo vocacional. Em 88 eu entrei no Seminário dos Missionários do Sagrado Coração em São Luís, Maranhão, no dia 26 de janeiro de 88, para cursar ainda o terceiro ano do científico, na época que a gente chamava, né, do ensino médio. E assim foi a história, né? Aí eu segui o processo normal, postulantado, noviciado, teologia e a ordenação, né? Assim foi o percurso de Jesus. Agora, aproveitar que o senhor está comigo aí, eu sempre escrevo M em minúsculo, SC em maiúsculo. É certo ou pode se escrever de todos os maiúsculos? Não, deixa eu lhe dizer. Eu também escrevo M minúsculo, SC. Isso, na verdade, é uma herança do nosso padre fundador. Assim ele assinava Júlio o M Chevalier. minúsculo e o SC maiúsculo. Por quê? Porque para ele o importante é o coração de Jesus e não o missionário. Ou seja, o mais importante. Claro que o missionário é importante, mas o mais importante, Poxa. o centro é o coração de Jesus e não o missionário. Então, Muito no bom. fundo, tem essa simbologia da gente não se colocar como centro, porque o centro é o Sagrado Coração de Jesus. Então, ele assinava assim, e eu também assino assim, desde que descobri, né, esse pedaço da nossa história, né, da nossa identidade, né, de como o padre Chevalier nos sugeria, né, que nos apresentássemos, né? O padre Luiz Carlos já é o provincial, já foi eleito, já assinou a ata. Hoje o senhor, aí onde o senhor já está fazendo o seu trabalho de provincial, ou vai assumir agora em São Paulo o dia que o senhor voltar para cá? E que dia que o senhor volta para São Paulo? Já estou a todo vapor, Adão. A eleição foi na quinta-feira passada. Na sexta-feira, o provincial, né, com o seu conselho, já tomou posse. Nós tomamos posse na Assembleia. O que eu achei formidável, né? Porque aí a gente tem a presença da maioria dos nossos co-irmãos, né? E é muito mais significativo, né? Com a presença de todos os irmãos ali, do que depois fazer uma celebração, que é possível, se o provincial assim o quiser, né? Pode, como teve outros que fizeram depois uma celebração num local mais aberto. Mas essa é uma prática, né? Tomar posse já ainda durante a Assembleia Eletiva ou capítulo. Por exemplo, no capítulo geral, quando elege o superior geral, a posse já é feita ainda durante o capítulo, né? E assim nós o fizemos, e foi tão significativo, porque com a presença dos co-irmãos que estavam participando da Assembleia, então faz com que a gente sinta esse corpo que nos abraça, que... Agora, padre, o senhor vai desfalcar agora São Gabriel da Cachoeira, né? Agora o senhor vai ter que indicar alguém para ir. Já tem alguém em mente, não? Mas tu sabes, aqui, na verdade, a nossa missão ela é sempre 3, né? Sim. E a gente estava bem no lucro, porque em 2021, junto comigo, chegou um estagiário, né, de votos perpétuos, né, que hoje é Padre Rafael. Então, ele terminou todo o processo do estágio dele aqui até a ordenação. Aí a gente teve o luxo de ter 3 padres, porque ele terminou o processo dele aqui. Sim. Né? Então, assim, graças a Deus, é só arrumar para que tenha, se garanta mais um. Né? Mais um.
Mas é aquela coisa, né? Depois de 2 anos, é de fato que eu me sentia já mais seguro no sentido de ser mais conhecedor da própria realidade, da cultura do povo, né? Mas Deus parece que assim, toda vez que a gente começa a criar raízes, ele nos colhe, É. né? Eu lembro quando eu voltei de Roma, depois de 6 anos lá como secretário, um co-irmão italiano falou assim: agora que tu está fluente no italiano, consegue até identificar os diversos acentos das regiões da Itália, tu estás indo embora. Né? E eu disse: é isso aí, Deus sempre nos colhe no momento que a gente parece que já está criando raízes. Né? É a missão, né? Mas eu continuaria aqui tranquilamente, né? Porque a gente tem muito a contribuir aqui nessa realidade, né? Que tem uma demanda social tremenda, né? Então aqui a gente pode exercer o nosso ser missionário não só na dimensão sacramental, que é uma parte, mas nós como missionários nós somos chamados a ser presença do coração de Deus nas realidades, né? No meio dos pobres, dos excluídos, dos migrantes, que aqui tem um fluxo muito grande, né? Tem uma realidade social gritante aqui em São Gabriel, do alcoolismo, do suicídio. Por incrível que pareça, é assustador o nível de suicídio aqui na região. É um dos maiores índices de suicídio de municípios do Brasil, é São Gabriel da Cachoeira. Então, tem problemas sociais gritantes, né? E que tudo isso se torna um campo fértil de missão para todos nós. Então, nesse sentido, a gente pode exercer com muito mais intensidade o nosso ser missionário, né? E não simplesmente transpor aquelas grandes estruturas das igrejas, das grandes metrópoles, né? Que às vezes de repente tem uma característica mais sacramental, mas obviamente a realidade está sempre aí, não importa onde está ao redor. Então, a gente tem que se enxergar nessa dupla missão, né, do acompanhamento espiritual das pessoas, obviamente a parte sacramental, mas também de sensibilidade para com as realidades que gritam, que clamam por atenção, por escuta, por acompanhamento. Então, nesse sentido, eu me sentia desafiado e chamado também a colaborar, como já vinha colaborando em alguns comitês no ano passado, comitê de combate ao alcoolismo, né, de combate ao suicídio, enfim, aqui o missionário pode se enfronhar, digamos assim, nessas realidades. Né? Não tem como a gente cruzar os braços, lavar as mãos e não se sentir convocado, né? E somar com as iniciativas locais da prefeitura, né? Em relação a essas realidades sociais. Ô, padre, nós tivemos, terça-feira agora, a missa de chegada de 6 novos noviços aqui para Itajubá. Em fevereiro agora, os noviços que estavam aqui durante todo esse ano fazem os seus votos, né? E vão para uma outra etapa do estudante, da formação. Continua a formação. O senhor estará aqui, né, nesse dia dos votos? Com a graça de Deus, eu me farei presente, né? Porque agora, na abertura, não tinha como me fazer presente, porque eu tinha minha passagem de volta para São Gabriel da Cachoeira. Então, foi prudente que eu voltasse, aproveitasse das passagens e daqui fazer o que eu estou fazendo, né? Sim, lógico. Então, eu acho que Deus sabe, Deus sabe o que faz, porque aqui eu estou podendo organizar as coisas e pensando nas coisas um pouco fora dessa berlinda, desse foco aí, essa semana que estou aqui. Então, eu vim, voltei, né, imediatamente para aproveitar da passagem. Então, por isso, não fiz presente. Mas um dos conselheiros se fez presente, que foi o padre Lucemir, né, que está por aí visitando os seus familiares. Mas a minha intenção, né, o meu desejo, e com certeza vai acontecer, é que eu esteja no dia 2 aí, né? Embora a gente não tenha noviços esse ano, mas é o noviciado das províncias, então eu vou fazer o esforço de estar aí presente. Né? Padre Luiz Carlos, eu acho que eu já tomei bastante o seu tempo, batemos um papo gostoso aqui, eu faço
votos e sempre estarei rezando para a sua caminhada. Sou uma pessoa que eu admirei desde lá de Fortaleza, quando fomos fazer um encontro lá, os missionários do Sagrado Coração, os leigos. Foi fazer um encontro lá, não sei se foi em Fortaleza, só não lembro bem. Eu fiz palestra sobre relação interpessoal, algo assim, a convite do padre Valmir. Sim. Aí no IPN, foi uma espécie de treinamento, né? Eu participei depois do Pascô, eu lembro disso. Isso, e aí depois outro treinamento, digamos assim, para os casais em Piranguinho, eu acho, que se juntam. Isso. Ou Piranguçu. Então, acho que... não, foi Piranguinho mesmo, aí foi bem pertinho. E acredito que seja dali, Adão, porque, na verdade, em Fortaleza, quando vocês chegaram para o encontro, eu estava lá participando, não sei do que, vocês chegando no aeroporto e eu viajando para São Paulo, e aí eu não participei, né? Só encontrei alguns no aeroporto. Nós fomos hospedados ao lado do estádio lá. Eu acho que vocês ficaram no seminário da Diocese. Isso, perto do estádio lá de Fortaleza. Ô padre, mas eu gostaria de agradecer a sua atenção, tá? E nunca perca essa humildade, nunca perca esse sorriso, tá, padre? Que é muito importante para nós, o nosso pastor está sempre sorridente, sempre nos acolhendo. O senhor está me acolhendo hoje, muito bom, tá? Eu estou feliz por ter entrevistado. Agradeço. Tá? E quando o senhor estiver aqui, eu quero bater um papo com o senhor pessoalmente, para a gente poder se abraçar, se cumprimentar e receber a sua bênção. E você falou uma coisa muito importante, fez essa lembrança, né, dessa parceria na missão. Acho bonito como você diz, né, o nosso provincial, né? Porque nós temos a família Chevalier, né, os leigos e leigas, que são parte da nossa missão, né? Então... Por exemplo, você mencionou a voadeira, né? Então, quando a gente olha para aquela voadeira, a gente lembra, quando a gente está correndo o rio, navegando, com aquela voadeira, a gente não olha aqui, tem a presença dos leigos, né? Os leigos estão conosco, né? Tem essa sensibilidade, não está na missão direta com a gente, mas indiretamente, através das iniciativas, das orações, né? Da sintonia. Então, saibam que vocês estão conosco na missão, né? E isso é muito importante. E por parte da nossa congregação, da nossa província, a gente agradece todo esse suporte, toda essa presença que vocês são para nós, e afinal de contas, a razão do nosso ser missionário no Sagrado Coração é o povo de Deus, são as pessoas, né? Então, a gente fica muito feliz que haja essa parceria e esse apoio mútuo. Gratidão. Em nome da nossa querida Florilda, nós agradecemos o seu agradecimento. Ô, padre, um abraço para ela e para todos e todas aí. Muito obrigado mesmo. E aguardamos o senhor dia 2 de fevereiro aqui, então. E sempre está vindo aqui também, né? Participar com a gente aqui da nossa Matriz da Soledade. Tá bonita, padre? Opa! Você vai ver o dia que o senhor vier aqui, que beleza. Eu gostaria de assistir uma missa do senhor aqui, se o senhor tiver chance, né, e tempo para fazê-la, seria muito bom para nós. Tá joia, Adão. Gratidão, viu? Obrigado, e padre. Rezem por nós, rezem por mim, rezem pelo Conselho Provincial e por toda a nossa província e toda a missão que nós temos. Com certeza. Obrigado. Obrigado eu. Assim, então, chegamos ao final de mais uma entrevista exclusiva. Gostaria de agradecer aí a todos. Compartilhem esse vídeo a todos os católicos da nossa Igreja Católica, dos Missionários do Sagrado Coração, da nossa província do Sagrado Coração, da província de São Paulo, o nosso novo provincial, Padre Luiz Carlos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.